Cumprimentos, amados irmãos, com a Santa Gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Externar gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Deus está me concedendo nessa noite para estar falando, exaurindo, pregando a palavra do Senhor no congresso, no terceiro congresso dos Noés da última hora, conduzido pelo meu amigo, o pastor presidente, pastor Fábio Soares e Rosilude Soares. Deus abençoe a vida também da pastora, o anjo da igreja, o pastora Francinete e o pastor Hélio, né? Pastor Hélio, Deus abençoe grandemente. Uma honra levei o senhor novamente em nome de Jesus. Pastor Miranda, Deus abençoe em nome de Jesus. A todos já que vieram louvar, adorar, cultuar, bendizer o nome do Senhor, pastor Luiz Carlos. Deus abençoe todos os cantores, para mim não lembrar o nome de todos, mas Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Mateus, que é um livro, primeiro livro do Novo Testamento, um livro sinótico, no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Glória a Deus, amém? Livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo 13. Mateus que teve um encontro com Jesus na coletoria. Seu nome era Levi. Jesus não oferece nada para ele, nem dinheiro, nem carro, nem casa boa. Só diz, levanta da cadeira e me segue. A Bíblia diz que ele se levantou e seguiu Jesus, ainda preparou um culto, ação de graça. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Livro de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13, diz assim: E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: Que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. E disse ele: E vós, que dize que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que se desligares da terra será desligado dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, aplaudindo, glorificando a Deus nessa noite. Queridos, amados irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, pregado, exaurido, no meio do povo de Deus. Quanto tu fatura por dia vendendo biscoito artesanal na rua? Em torno de 700 a 800 reais. Quanto que tá o biscoito? 14 reais. Noite, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele me chamou a atenção e almejou o meu coração para me estar ministrando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o ministério de Jesus é um ministério pequeno, mas um ministério profético. Louvado seja o nome do Senhor. Um ministério cheio de poder,
de milagre, cheio de restauração, cheio de vida, mas um ministério pequeno, um ministério profético, um ministério de poder, mas um ministério também, louvado seja o nome do Senhor, sem nenhum pecado, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus, aleluia, depois de ser batizado, Jesus ele sai das águas batimais e ali começa o seu ministério, aleluia, que Jesus vai fazer um ministério, louvado seja o nome do Senhor, que a multidão ouvia ele pregar e a multidão seguia ele, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que numa certa feita, Jesus está pregando, está lá quem? Os escribas, escrevendo tudo que Jesus pregava. Quando ele vai chegar com o relatório, aleluia, louvado para Herodes, a Bíblia diz que nem todos voltaram, porque, aleluia, louvado, muitos perdiam aos pés de Jesus e seguia ele. Aí a Bíblia diz que ele pergunta os que não foram até louvado junto com eles vai dizer, aleluia, eu não sei, porque ele falava com tanta autoridade, louvado seja o nome do Senhor, e muitos desistiam, aleluia, e seguia Jesus Cristo, esse evangelho genuíno, o evangelho, louvado seja, de transformação, aleluia, e este ministério teve a durabilidade por uns 3 anos e 6 meses sobre a terra, aleluia. A Bíblia diz que nesse decorrer do seu ministério, eles vai chamar uns homens, aleluia, uns homens, louvado seja, que era desclassificado da alta sociedade. Ele não foi buscar, louvado seja, um homem conhecedor, aleluia, da lei, não. Ele foi buscar uns homens desconhecidos, aleluia, uns homens improváveis. A Bíblia é bem fata e categórica em dizer que Jesus, no livro de Lucas, capítulo de número 5, Jesus vai buscar homens pescadores, aleluia, e quem era pescador era homem desclassificado da alta sociedade, aleluia, e esses homens viviam para uma terra chamada Nazaré, aleluia, Nazaré, aonde iam as pessoas que eram desclassificadas da alta sociedade, porque Nazaré, o único emprego que tinha, você ia ser carpinteiro ou você ia ser pescador, aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus vai lá nos improváveis, onde estavam pescando, aleluia. Jesus chega aquele homem, a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco de um homem chamado Simão, aleluia. A Bíblia diz que quando ele entra no barco de Simão, Jesus convida ele para as águas profundas, sair da terra e entrar com ele nas águas profundas. Quando ele está nas águas profundas, ele manda lançar a rede. Uma palavra tocou o coração daquele pescador. Só que a Bíblia diz que ele é um pescador profissional. Ele vai dizer: Senhor, eu pesquei a noite toda e nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lança a rede, aleluia, e a Bíblia diz que a rede veio cheia, quase se romper, aleluia, que uma rede, aleluia, a Bíblia diz que foi muito peixe. Ele convida os seus amigos no outro barco e com uma rede e enche ambos os barcos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eles ficaram maravilhados, e a palavra que saiu da boca de Jesus: estou maravilhado por causa do milagre. Alarga tudo e me segue. Louvado seja o nome do Senhor. Estes homens vão seguir Jesus. Jesus vai instruir eles. Jesus, aleluia, vai ensinar eles. Louvado seja o nome do Senhor. No decorrer do seu ministério, Jesus, aleluia, vai escolher 70 discípulos. Só que a Bíblia diz que fica 12. Louvado seja o nome do Senhor. Numa certa feita, Jesus Cristo está pregando. A Bíblia vai dizer que eles começam a ir embora, porque a palavra de Jesus era uma palavra de correção, uma palavra
de libertação, eles começam a ir embora. A Bíblia diz que Jesus olha por 12 e diz: vocês também não vão embora, não. Aleluia, está em Lucas, em João capítulo de número 6. A Bíblia vai dizer em João capítulo de número 6, versículo de número 68, vai dizer que Pedro vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jesus vai destruir esses homens. Louvado seja o nome do Senhor. Só que chega numa certa feita que Jesus reúne ele, os discípulos, e faz uma pergunta para ele: o que diz os homens? Dizem que sou filho do homem. Aí a Bíblia diz que eles vão dizer: um diz que tu é, louvado seja o nome do Senhor. Um diz que tu é, aleluia, João Batista. Outro diz que tu é Elias. Outro diz que tu é Jeremias, ou algum dos profetas. Percebe o que a multidão vai dizer? Que Jesus não é um qualquer. Jesus é algum dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele vai falar, a multidão vai dizer que tu é João Batista. A multidão também vai dizer que tu é Elias. Quem era Elias? Elias, aleluia, era um homem reto diante do Senhor. A Bíblia é bem fata e categórica em dizer, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a Bíblia vai dizer que Elias chega até o rei Acabe, dentro do palácio, e diz: Acabe, tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, que não vai cair nem chuva e nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. Oh glória, autoridade, louvado seja o nome do Senhor. E Deus trepou o céu. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, que Elias tinha as paixões como eu e você, mas orou para que não chovesse e não choveu, orou para que chovesse e choveu. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Um diz que tu é Elias, aleluia. Outro diz que tu é Jeremias. Jeremias, aleluia, que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe para profetizar o povo rebelde, o povo que se afastou de Deus, o povo que perdeu o muro, o povo que perdeu o templo, o povo que perdeu a arca. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ver que ele não fala de um qualquer, e o texto corre, vai dizer que algum dos profetas, eu posso interpretar e conjecturar isto também, que ele vai falar também acerca. Um diz que tu é, aleluia, Isaías, porque tem um texto na Bíblia também que fala, um diz que tu é Isaías, porque ele vai falar acerca de Isaías, porque Isaías é o profeta conhecido como profeta messiânico. A palavra messiânico é por causa, foi o único que falou mais acerca da vinda do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número Isaías, capítulo de número 6, ele tem um encontro com Deus. Ele deixa de adorar o rei, aleluia, da terra, para adorar o rei dos reis e senhor dos senhores. E ele começa agora a profetizar no livro de Isaías, capítulo do número 7, versículo do número 14. A Bíblia vai dizer que ele começa a profetizar sobre Israel e dizer, aleluia, e o Senhor dará o sinal de uma virgem conceberá e dará a luz. Seu nome será chamado de Emanuel, que significa a Deus conosco. Aleluia. Quando chega no livro de Isaías, capítulo do número 9, versículo do número 6, a Bíblia vai dizer que Isaías vai profetizar: o menino nasceu e o filho lhe deu, o principado estava sobre seus ombros, seu nome maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Aí a Bíblia
Diz que no livro de Isaías, no capítulo de número 53, que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fala acerca de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ele faz essa interrogação à multidão. Aleluia. Mas quando chega diante deles, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta: o que diz, aleluia, o que eu sou, vocês aí mesmo, aleluia, o que diz vocês que eu sou, aleluia. Aqui, amados irmãos, tem uma parada, aleluia, fica martelando a mente deles. Louvado seja o nome do Senhor. Por que fica martelando a mente deles? Porque agora não é a multidão, é eles que andavam com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus faz uma pergunta daqueles que andavam com ele, que comia com ele, que viu milagre acontecer. Oh glória. Eu aprendo aqui, amados irmãos, que tem muitos que vêm para a casa de Deus, até adora a Deus, até glorifica a Deus, mas não conhece quem é Jesus Cristo de Nazaré. Alabraxaia candarápia. Por que tu está dizendo assim, pastor Reginaldo? Porque tem muitos, aleluia, que está passando uma prova na sua casa, e eles vêm para a casa de Deus buscar refúgio, até encontro, aleluia. Jesus liberta o filho, Jesus liberta a filha, Jesus liberta o esposo, aleluia. Jesus, porque ele faz milagre, aleluia, vem buscar refúgio na casa do Senhor. Muitos, aleluia, está passando por um desespero, aleluia, na sua vida, na área sentimental. Ele vem buscar na casa do Senhor, recebe até um milagre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos também que diz que conhecem Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, vem adorar, vem glorificar, até prega, até canta, mas quando passa pelo que está necessitando, que está na sarjeta, olha para, aleluia, se ele está à direita, olha para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que conhece Jesus Cristo de Nazaré. Só que eu quero apresentar quem é Jesus, aleluia, é para você nessa noite, em cima dessa palavra, aleluia. Sabe quem é Jesus Cristo de Nazaré? Jesus, ele faz um milagre, ele liberta, ele cura, ele sara, ele trabalha na família, ele dá dons espirituais, aleluia. Jesus ensina, aleluia, analfabeto pregar como era eu, aleluia. Jesus, aleluia, dá o dom do louvor da palavra. Jesus, ele opera milagre, mas eu quero te falar que Jesus vai mais além, aleluia. Jesus vai mais além da medicina, Jesus vai mais além do dom, Jesus, aleluia, vai mais além, aleluia, da minha família restaurada. Jesus mais além, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, da libertação da minha casa. Quem é Jesus? Jesus, aleluia, ele é o único, aleluia, que foi a cruz, oh glória, aleluia. Oh glória. Jesus é mais além do milagre. Jesus é aquele que um dia se entregou, aleluia, na cruz do Calvário. Quem ia para a cruz? Só quem era maldito. O único que ia para a cruz, quem era maldito ia para a cruz. Ele se tornou maldito para um dia aquele que tinha maldição ser liberto. O único, aleluia, que vai sofrer um flagelo com 39 chibatadas, com um chicote chamado azorrague. E este chicote havia na ponta 12 tiras, e no final dele
Existe um osso de carneiro no meio com fungos, louvado seja o nome do Senhor. A cada chibatada, aleluia, nas suas costas, louvados, rasgava o corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Mas Isaías vai dizer que ele foi como ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca para nada. Este Jesus que eu quero te apresentar, é este Jesus. É bom pregar Jesus caminhando sobre as águas, aleluia. Em Mateus capítulo 14 versículo 22, é bom pregar Jesus ressuscitando. No livro de João, no capítulo de número 11, é bom pregar ver Jesus ali ressuscitando. Aonde? No livro, aleluia, de Lucas capítulo 7, do versículo de número 11, é bom ver Jesus, aleluia, ressuscitando. No livro de Marcos, no capítulo de número 5, a filha de Jairo. É bom pregar sobre isso. É bom pregar no livro louvado de Mateus, no capítulo de número 9, aonde aquele homem acha os amigos e coloca sobre os pés de Jesus, e Jesus faz um milagre. É bom pregar no livro de João, no capítulo de número 9, onde o cego de nascença. É bom pregar, aleluia. É bom pregar em João, capítulo de número 8, aonde Jesus, louvado seja o nome do Senhor, pega aquela mulher e não condena ela, mas ela é liberta pelo poder da palavra de Jesus Cristo de Nazaré. É bom pregar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é melhor ainda é que Jesus morreu na cruz, aleluia, para liberar o quê? O caminho da verdadeira adoração, que é a adoração da igreja, e só quem veio adorar este Jesus Cristo, glorifica Ele aqui nessa noite. O único que salva ainda está na cruz. A Bíblia ele tem de 2 ladrões. Aí disse: se tu és o Filho de Deus, que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora um que está lá do lado diz: se tu és o Filho de Deus. Na agonia ele reconhece: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva nós e a ti mesmo. Aí um que reconhece o sacrifício, nós merecemos estar aqui, mas esse aí não fez nenhum dolo, nenhum caso, aleluia, para estar aí. Lembra de mim quando entrares no teu reino, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque foi revelado, foi aquilo que é do céu, aleluia. Aí aquele reconhece, quando Jesus diz para Pedro, aleluia, dar-te-ei a chave do reino do céu, aleluia. Aí ele vai lembrar aqui: lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz: aí Deus, tu estarás comigo no paraíso. Reconhece o Calvário, reconhece o sacrifício, reconhece quem é Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite, aleluia, você veio nessa noite também, porque você reconhece o Calvário, reconhece o sacrifício e reconhece quem é Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda Jesus nessa noite e agradeça a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.